Muito obrigado, Helena. Prazer estar com você. Bem-vinda aqui para o nosso papo. Obrigado pelo seu tempo. E a ideia aqui é bater um papo com você para entender qual é a sua percepção da transformação que você teve, do tipo de aprendizado, de conhecimento que você teve do tempo. E falar que é a definição do que é ser saudável. Porque o ser saudável para você, por exemplo, que faz exercício, que é magra, que já tem uma saúde mais completa, é diferente de uma pessoa que tem como objetivo emagrecer ou resolver alguma doença específica, enfim, é muito particular. Então, eu queria entender um pouquinho o que é ser saudável para você e como é que você, o que você precisaria para falar que hoje você está com a saúde plena, você pôs a mãozinha lá no pote de ouro. O que é isso para você? Bom, a pergunta difícil, né? Ficar pensando, bom, a gente acha que ser saudável se resume a uma alimentação boa, equilibrada e fazer atividade física, né? Como você falou, acho que cada um tem uma percepção diferente. Hoje, assim, pensando, né, se eu sou saudável e como e o que isso significa para mim, eu acho que ela é deixar os pilares mais importantes da vida em harmonia, em equilíbrio, né? Então, assim, não ser muito radical em nada, né? E assim, eu já passei por situações, fases em que eu fui mais radical, não muito radical, mas enfim, a gente se restringe mais. E hoje eu acho que assim, olhando para quem eu sou hoje, né, para o meu estilo de vida, meus hábitos, eu sou mais as coisas estão mais em equilíbrio, eu acho que isso dá mais leveza, né, para o todo, e é mais fácil de tornar isso consistente, né? Então, assim, eu acho que e o que me fez chegar até esse ponto hoje, eu acho que é a consciência, né? É o conhecimento, que é uma coisa que você sempre fala, né? O conhecimento te dá liberdade. E, de fato, eu acho que, assim, não é se restringir tudo, né? Não é ser radical, mas o conhecimento te dá a liberdade de fazer escolhas e torna tudo mais leve, né? Então, assim, é, Uhum. você, você consegue ter uma vida muito mais redonda, sabe? E, assim, eu tive casos de família que eu tive né, de doença na minha família, então a alimentação sempre foi um ponto muito importante no tratamento, né? Sempre foi algo muito considerado. Eu acho que muitas vezes, né, o ser saudável, ele tá muito se fala muito nisso, né? Às vezes acho que banaliza um pouco, as pessoas desvalorizam a essência do ser saudável, né? Então, assim, é cuidar de uma doença, né? Eu acho que é um tratamento que vai, às vezes, o cuidado, né, prévio, você ter uma vida saudável e manter isso na sua vida, ele vai te libertar de muitos problemas, né? Vai evitar muitos problemas, né? Então, eu acho que é isso. Hoje, olhando assim o todo, acho que é você se alimentar de uma forma mais natural possível, dentro das possibilidades, né? Dentro da rotina que cada um tem e do que é possível, fazer atividade física, mas de uma forma sem radicalismo, de uma forma leve. E o que traz isso é a consciência, né? É fazer tudo isso de forma consciente. Não Perfeito, sei se ficou muito perfeito. amplo, mas enfim. Não, tá perfeito, perfeito. Na verdade, não tem resposta certa e errada, eu concordo em quase tudo que você falou. Eu acho que você falou uma coisa interessante, que o conhecimento, ele, de fato, é libertador. Algumas pessoas podem achar que o conhecimento vai engessar, porque é aquela história, né? A ignorância é uma bênção. Sem Uhum. filosofar muito sobre essa frase, no que diz respeito à alimentação e saúde, eu discordo disso. Eu acho que em algumas outras áreas da saúde pode ser verdade. Pessoas que nunca vão ter acesso a algumas coisas muito incríveis, é melhor não Uhum. saber que existe. Mas eu acho que no que diz respeito ao que vai levar a gente para frente, e quando a gente olha um caminho, e todo mundo tem esse caminho e essa bifurcação, quando é novo. Depois chega uma hora que essa bifurcação não é mais, você não retroage mais sobre ela, mas você tem um lado, um dos caminhos te levando para um futuro, no mínimo, mais saudável, potencialmente muito saudável, e um outro te levando para um futuro bem complicado.
E aí passa pela saúde como um todo, por alimentação, por exercício, por sono, enfim, pelos pilares da saúde saudável, da saúde plena. Então, você saber isso o quanto antes, de fato, é libertador. E aí você, pelo menos, assume a total responsabilidade, isso é muito importante, sobre o que vai vir. E o que quer que venha, abrace, porque você tinha esse conhecimento e a gente erra, e erra às vezes conscientemente, e tudo certo. Mas pelo menos você Ex- sabe, né? Exatamente, assim, né, só para traduzir de forma prática, né, uma situação dessa, eu estava outro dia conversando com meu irmão. Enfim, ele sempre, né, buscando, enfim, conhecimento ali, ele faz atividade física, daí na hora do almoço, final de semana, tranquilo, sabe? Sem nenhum radicalismo. Ele pegou uma Coca Zero, né? E eu falei, nossa, você precisa parar de tomar Coca Zero. Tipo, faz muito mal. Dele, não, mas pelo menos é zero, né? Normal. Eu falei, não, mas então é melhor tomar normal do que tomar zero, porque zero é péssimo, enfim. Daí ele falou assim, só que eu tava tomando um vinho. Ele falou assim: ah, tá bom, então é porque o vinho é que é saudável, então. E daí eu fiquei quieta, pensei assim: de fato, os dois, nenhum dos dois fazem bem. Os dois fazem mal, né? O álcool, né, faz mal. Mas eu pensei assim, mas daí eu falei pra ele: eu tenho consciência, sabe, do que eu tô ingerindo, que o álcool não faz bem, eu vou tomar uma taça e tudo bem, eu vou acabar aí, não vou tomar todos os dias. Você toma Coca Zero achando que é muito mais saudável e que então tá bom, você vai tomar três hoje, três amanhã, entendeu? Eu acho que essa que é a diferença quando eu falo que é da consciência, sem Uhum. radicalismo. Então, assim, é você saber que aquilo faz mal ou não faz tão bem, mas aí você vai escolher a dosagem, né, daquilo e os momentos em que você vai, vai consumir. Enquanto que o outro lado pensa, não, mas tudo bem, faz bem, pelo menos é zero, então eu tenho um benefício, eu tenho uma vantagem, que eu não estou tomando normal. É, é isso, é isso. Aterrissar e falar, cara, eu vou tomar porque vai me dar um prazer absurdo, mas eu sei que eu estou sacando um dinheiro da minha conta, né? Eu tô, Exatamente. tem lá a conta da minha saúde, eu estou sacando um pouquinho. Assim como o vinho, você sabe que eu amo vinho. E eu tenho essa consciência, e por isso que eu escolho os vinhos que eu tomo, priorizando sempre os naturais, e tomo em ocasiões que valem a pena. E não tomo vinho vagabundo, porque acho que não vou gastar meu fígado e minha saúde com isso. Mas é um pouco dessa Exatamente. consciência. E me conta uma coisa, Helena, você acha que eu sei que você é uma pessoa que se cuida há muito tempo, não sei se desde sempre. Eu, por exemplo, não me cuido desde sempre. Eu tive uma infância muito bagunçada em alimentação, muito mesmo. Vivia à base de tangue e frituras, era um horror. Porque, enfim, na geração dos nossos pais não existia conhecimento, não existia consciência com relação a alimento. Hoje a gente tem isso. Mas, então, você se cuida já há um bom tempo, mas você acha que você já tinha um bom conhecimento, uma boa quantidade de informação para que você pudesse, de fato, ser saudável? Você tinha noções mais enriquecidas de nutrição quando a gente passou a trabalhar junto? E o quanto que isso transformou você? Não, Ed, assim, acho que foi um divisor de águas para mim. Primeiro que eu me aprofundei muito mais nos temas com você. Antes, toda a informação que eu tinha, apesar de sempre gostar muito do tema, eu sempre pesquisava muito a respeito, eu não tenho formação em nutrição, então isso sempre aconteceu de forma muito, assim, superficial, mas porque é um tema que eu realmente gosto, né? Não tinha uma Uhum, obrigação ali. Então, eu me aprofundava nos assuntos, e aí eu acho que era genuíno, sabe? Então, acho que uhum, tudo que eu fui, como falar, reunindo informações até que eu cheguei em você, e aí eu acho que assim, foi um divisor de águas, não, eu sabia que uma coisa ou outra, assim, óbvio que eu tinha já alguma bagagem, mas você me deu respostas, né? Eu acho que assim, você soube explicar o porquê das coisas. Eu acho que assim, muitas vezes a gente sabe, isso aqui é saudável, mas por quê? Não sei, eu não sabia, eu só uhum, fazia, né? Então eu acho uhum, que a informação que você traz, ela é muito mais embasada, né? Eu acho que é disruptiva também, né? Em muitos assuntos ela é disruptiva. uhum, E é assim, é disruptiva, muito disruptiva. Hoje em dia a gente continua vendo profissionais, enfim, e conceitos, nomenclaturas que eu já não acredito mais. Eu acho que quem me trouxe esse olhar foi você, foi a mentoria.
Que legal, que legal. Obrigado pela generosidade do comentário. E você tinha ido já em nutricionista, tinha gastado uma grana em nutricionista, porque é uma coisa incrível, né? Nutricionista virou quase que status, né? A pessoa ir no nutricionista e, obviamente, nada contra, muito pelo contrário, acho que a maioria das pessoas pode se beneficiar. O problema é, você até fez um comentário, eu não sou formado em nutrição, então. O que vem depois de então pode ser positivo ou pode ser negativo. O fato de você não ser formado em nutrição te dá liberdade, você está com a cabeça livre, está com a cabeça fresca e aberta, você não está 4 anos sendo massacrado com premissas completamente atrasadas. Então, o fato de você não ser formado em nutrição ou o fato de você ir numa nutricionista pode ser bom ou ruim, dependendo do profissional e dependendo da sua É. cabeça quando está no curso. Pra você ter uma ideia, nessa primeira turma, tem várias nutricionistas nessa primeira turma Hum. do curso. E é muito interessante ver o tipo de abertura e o tipo de pergunta que elas me fazem. Porque realmente, cara, elas estão indo contra uma lavagem cerebral que acontece. E acontece, a gente, né, nos nossos tempos juntos, eu expliquei bastante a questão da engrenagem, como é que funciona essa pressão que vem de cima e que desencadeia no profissional, né? O sistema é preparado de modo que aquele profissional tenha que levar aquele tipo de informação, Uhum. porque lá em cima está sendo alimentado, né? É input, output. E então, indo para para a pergunta, você chegou aí em nutricionistas ou profissionais de saúde com especialização em alimentação, nutrólogo, enfim, alguma coisa assim? Sim, não é que não ia sempre, sabe? Assim, tem gente que é muito mais assíduo em nutricionista. Eu já fui algumas vezes e eu sempre saí um pouco frustrada, né? Justamente por causa disso, porque eu não concordava com muitas das coisas que o nutricionista falava. Eu ia muito para acompanhar, é, como chama? A gordura, enfim, né? A biopedância, né? Hum, Mais para isso e para ver exames de sangue, tá, assim, tá. vitaminas, assim, mas assim, sempre que me passava uma dieta, teve uma nutricionista que eu gosto muito, que ela me falou assim: atender você para mim é desafiador, porque prescrever uma dieta para você é muito mais difícil do que prescrever para uma pessoa que chega aqui toda bagunçada, né? Então, assim, ela falou assim: eu Uhum, tenho que entender uhum, aonde que eu ajusto a sua alimentação, porque ela já é muito redonda, né? claro, claro. Então, assim, sempre foi muito mais no sentido de adequar porções, por exemplo, proteína, essas coisas que é uma dificuldade que eu tenho na ingestão de proteínas, por exemplo. Mas eu passei algumas vezes e, assim, a maior parte das vezes eu saio frustrada, ou quando eu via do meu marido a dieta, né, que o nutricionista passa, uma vez eu fiquei impressionada, falei, e já faz tempo isso, não é nem de agora, assim, faz uns 10 anos que o nutricionista passou polenguinho, sabe, passou algumas coisas que eu falei, não é possível É que, porque que a pessoa te passa isso. os caras ainda vivem nessa época de que clube social e queijo branco e peito de peru e pão integral, enfim, é a base de uma alimentação leve, né? A palavra leve é tão interpretativa e, enfim, eu entendo isso. E a minha grande expectativa, e eu diria até promessa, é que você saia do outro lado transformado. O que que é transformado? É com liberdade, né? Você tem os elementos principais, e com esses elementos principais, você sabe como jogar, né? Se for Uhum. resumir, claro que na prática não é tão simples, mas se for resumir tudo numa frase, cara, coma comida de verdade, parabéns, fecha o curso, não precisa ver mais nada, não precisa ir nunca mais ir nutricionista, e nem falar comigo, e nem me acompanhar, e tá tudo certo. Mas na prática, as pessoas não fazem isso, porque, claro, a gente não está vivendo há 2.000 anos atrás, onde isso era uma coisa mais intuitiva e Viável, natural. né? Então, claro que requer eu também um monte de macaquinho aqui no meu filme, um monte. Mas, É, Ed, sabe que as pessoas, elas sabem que o mais saudável é você comer comida de verdade, né? Todo mundo sabe disso. Só claro. que elas querem acreditar que existe uma solução diferente disso, entendeu? E que vai Uhum. ter um bolo que é maravilhoso e que ele vai ser igual a você comer uma verdura. E essa mágica não acontece, isso não vai existir, né? Então, eu acho que a consciência que você fala, né? Que a gente fala é isso, é você saber que assim, tudo bem você comer o bolo gostoso, né? Mas entender que aquilo não vai, nunca vai te fornecer o benefício de
um alimento in natura, um alimento de verdade, né? Que, enfim, que tem que ser a base da nossa alimentação. E aí a gente tem exceções, enfim, momentos, obviamente, acho que tem que Claro, existir prazerosos. claro. Quando eu falo muito de ser saudável, eu acho que assim, a felicidade, ó, tá inclusa ali, né? O prazer. E assim, hoje a gente tem um mundo que ele consegue criar um alimento extremamente prazeroso, né? Então, assim, acho que é entender os limites também, né? Tipo, eu sei que eu amo isso, que me dá muito prazer, mas tenho que me controlar. Eu acho que também o controle, sabe? Aprender Perfeito. o autocontrole é uma variável aí muito importante no ser saudável. E essa consciência vem justamente com a informação. Então, eu fiz o comentário, mas eu ia te devolver essa bola de justamente entregar assim o mapa da mina, né? E você, com essas informações, realmente ficar livre e não depender mais de nutricionista. Então, na sua opinião, isso é algo que acontece? Você consegue enxergar? Eu entendo pelas suas respostas até aqui que sim, mas de uma forma bem objetiva, você acha que essa transformação, essa liberdade, você de fato teve? Com certeza, não, com certeza. Sim, hoje é isso, eu faço escolhas e eu sei as escolhas que eu estou fazendo, eu sei o que deveria ser melhor ou não naquele momento, enfim, vira e mexe eu ainda tenho dúvida, eu pergunto para você, né? Então, e isso não só do alimento, né, natural, do comer comida de verdade, mas quando a gente vai também para o industrializado, que eu acho que é um grande desafio da vida de todo mundo, é o que comer do que está no supermercado que seja Uhum, saudável. Então, eu acho que aí uhum. isso era uma dúvida que eu tinha muito antes de fazer a mentoria, e hoje eu consigo olhar e ter muito mais clareza disso, principalmente no que é industrializado, né? Porque eu acho que é o maior desafio aí. Assim, Legal. é você olhar. Antes eu não sabia que um leite de caixinha quase não era leite, né? Assim, é muito melhor. E aí você para e pensa, realmente, né? Como que o negócio que tá ali na caixinha, todo o processo que ele passa, fica estocado, como que aquilo pode ser natural? E a gente toma como se fosse o leite direto da vaca, e não é, né? Ele é Então, eu um, acho ele é um que. alimento processado, embora seja leite, ele é um alimento Uhum, processado, né? Branqueamento, homogeneização, ser desnatado é mais um processo, mas enfim, não um processo que prejudica o leite em si, mas sim com algumas coisas normalmente adicionadas. Mas, inclusive, você falou do supermercado, a minha última pergunta vai passar por isso, mas olha que interessante, né? Você falou no bolo e tudo mais, o que mais tem hoje e o que mais tem mesmo, porque com a história dos caça-cliques, com a história de precisar crescer o canal do Instagram, precisar crescer seguidores ou o que quer que seja, cara, parece que assim vira um vale tudo. Então, o que mais tem é um cara que é profissional de nutrição. Cara, nutrição não é caloria, nutrição é nutrição. Nutrição é nutriente. E o cara desvirtua isso completamente. O cara engaveta todo o conceito de nutrição e o cara reduz tudo a caloria. E o cara vende a ideia para você o seguinte: vem comigo, porque eu vou te fazer emagrecer comendo sonho de valsa, bis e brigadeiro e doce de leite todos os dias. Aí o cara quer, de certa forma, o cara se coloca numa situação de ignorância e de ingenuidade. Ele fala: bom, esse cara consegue. Por que que ele consegue e o outro não consegue? Porque simplesmente é impossível. Porque se o cara fizer isso, ele vai fazer isso a um custo tão grande de esforço, não é menos esforço, é muito mais esforço. É isso que as pessoas não entendem, né? Quando você coloca todo dia alimentos ou pseudo-alimentos, como isso que eu comentei, você vai entrar num looping que para você sair dele é uma catástrofe. Não à toa, o nosso índice mundial é bizarros 98% de pessoas que vão fazer isso, que vão perder peso a uma custa de restrição calórica, brigando contra o metabolismo, brigando contra a bagunça hormonal, brigando contra a compulsão, para chegar lá na frente e engordar tudo de novo. É muito uhum. ingrato, né? E as pessoas não entendem isso. E os nutricionistas, claro que tem exceções, mas, via de regra, continuam fazendo essa mesma propaganda. E Enfim, aí que acho que você vê a quantidade de pessoas que que têm resistência à insulina, né, que são pré-diabéticos ou que estão com colesterol alto. Você escuta muito, nossa, meu colesterol está muito alto, e então eu vou ter que cortar ovo.
enfim, é aquela longa história que a gente já conversou várias vezes, mas o padrão, o discurso padrão ainda é esse, né? É isso, é isso. E Incrivelmente, você falou do ovo, e o ovo, a gordura saturada, ela pode, para algumas pessoas mais, outras menos, aumentar o nosso colesterol. O colesterol do alimento, e não é um outro papo, tá? Vai aumentar um tipo de colesterol que não é perigoso, mas não vem aqui. Mas o colesterol do alimento não aumenta, não aumenta o nosso. Porque o corpo ele vai entrar em equilíbrio no homeostase. O corpo produz o próprio colesterol. Se você colocar mais para dentro, ele produz menos. Ele está sempre em equilíbrio. Isso aí é fato, fato inequívoco. Não, ninguém mais ninguém minimamente atualizado questiona mais isso. Os principais órgãos de saúde já falaram, cara, o colesterol do alimento não. Fato. Você lembra que a gente falou bastante do Ansel Keys, né, cara, que era um capeta na década de 50, é o cara que fez a gente ter o medo da gordura que a gente tem hoje. E o próprio Ansel Keys, na época, já tinha falado do colesterol. 50 anos depois, essa tosse é muito chata, desculpe. 50 anos depois, a Associação Americana do Coração, porra, declarou, cara, não tem problema. E até hoje, os caras são tão engessados nas suas crenças, nos seus paradigmas, que os caras não conseguem não consegue aceitar mudar. que não tem problema. É impressionante. A É, conduta ainda hoje, você vê, é essa de muitos profissionais bons, né? Assim, né? Que deveriam ser qualificados. Então, enfim, eu acho que é esse tipo de esclarecimento que você traz que é de fato libertador. Você é saber legal. que se você está com colesterol alto, você não precisa tomar remédio, né? Talvez, assim, talvez você precise, mas provavelmente não, né? E hoje, você tem colesterol alto, o médico já passa remédio, né? Enfim, esse é um dos temas que você aborda bastante, né? Nem quero dar É, spoiler. claro. E, Helena, você também não tem certo e errado, inclusive aqui é uma discussão eterna minha com a Thaís, casa de ferreiro, realmente espelho de pau. Mas você conseguiu trilhar esse caminho sozinho ou você conseguiu trazer esses conhecimentos para o seu marido ou eventualmente outros membros da família e primeiro melhorar a vida deles, melhorar a saúde deles e segundo, pô, ter alguém para ir junto, que é muito mais fácil, né? É, enfim, como é que você acabou fazendo isso? Foi só voo solo Então, ou foi conjunto? é um meio termo, na verdade. Assim, em casa, eu que tenho que implementar, sabe? Então, assim, o porquê, o como, ninguém quer Claro, saber. Todo mundo quer a claro, mesa claro. pronta. Então, assim, Perfeito. querer ser saudável é uma coisa que todo mundo quer em casa. Meu marido, ele sempre fala, ah, não, mas isso é saudável, isso não é, quer dizer, isso é diet, ele ainda usa essa palavra. Isso é light, isso é diet. Então, assim, dentro da minha casa, e para quem mora, né, e tá sempre aqui perto da gente, é uma extensão do que eu acredito como saudável. Então, assim, as pessoas gostam e consomem o meu ponto de vista saudável. Assim, querer trilhar esse caminho junto e eu dividir, entender o conhecimento que eu tenho, ninguém, assim, meu marido, por exemplo, ele até hoje fala assim, eu quero, me dá pronto, sabe? Mas ele não aprendeu Perfeito. comigo. Eu já tentei passar o conhecimento, já tentei explicar, mas acho que a maioria das pessoas preferem sabe, a praticidade Sem dúvida, sem do dúvida, problema pronto, do problema sem dúvida. resolvido. E tudo certo. Você estudou isso, ele não, e você simplesmente entrega pronto. O fato dele aceitar o pronto, que não vai ser uma porcaria, vai ser uma coisa boa, já acho que um passo gigantesco. Já é incrível. E você falou de E assim, no ponto dele, no restaurante, falar, escolhe meu prato, entendeu? Bom, se ele tem essa abertura, é lindo. E você falou que né, isso é diet, isso é light e tal. É incrível, né? Porque as pessoas ainda estão amarradas no conceito dos anos 90 do problema da gordura, que é começou nos anos 80 e se estendeu, assim, bombou o mundo dos diet, light e tal, nos anos 90, que foi o absoluto pânico da gordura. O que está por trás disso, principal coisa, além da história do Ansel Keys, pirâmide alimentar, que veio no final da década de 80 pelo governo americano. E onde ela coloca a gordura assim lá em cima, o mínimo possível e tudo mais, lá embaixo, a base grãos. Com detalhe, né? A pirâmide alimentar ela foi feita pelo Ministério da Agricultura americano. Não tem nada a ver com nutrição, nada a ver. É simplesmente o seguinte, cara: Ministério da Agricultura, lobby do agro, grãos, vamos descer a linha nos grãos. É só isso. O que vai acontecer com a galera? Não sei.
E a obesidade foi de 15 para 73% de 1980 para cá, Nossa. muito por conta de coisas assim. E até hoje os caras continuam incentivando grãos e restringindo gordura e focando em caloria, que é enfim, Uhum. a Mas assim, grande até em pedra no termos sapato das dietas. práticos, até em termos práticos, Ed, eu já fui essa pessoa que procurava coisa com menos gordura possível, que Claro, eu olhava a gordura, também. não quero. E assim, esse divisor de águas também foi muito, ali aconteceu muito paralelamente ao curso, né? Então, Legal. hoje, assim, a minha percepção. Mas é uma transformação, né? Porque assim, a gente passa por uma fase que é o racional, que é você aprender, é ter o conhecimento, e isso lutar ainda contra um hábito que você tem ali, mas será que eu realmente, Cara, né? E é a aí dissonância até que uma cognitiva, hora, ela vai vir. Ela vai vir. A é, dissonância cognitiva vai vir, porque é o seguinte, cara, você tem uma crença, aí vem uma outra. é, Na sua cabeça só pode ter uma. As duas tem um crenças embate ali, conflitantes daí não você podem fica, coabitar o mesmo espaço. E é, você tem que falar, cara, para qual que eu vou? Se é. tiver bem embasado o que você está recebendo, você fala, cara, beleza, eu acredito nisso, faz todo sentido do mundo. Se não, Mas até você você continua. transformar isso numa prática real, é um processo. É isso, exatamente, exatamente. E por isso que eu acho que né, criar, né, e fazer mudanças de hábitos para uma vida mais saudável em todos os aspectos, seja ele na alimentação, seja ele no estilo de vida, enfim, no sono, é sempre um processo, porque você sempre vai ter esses dois lados, né? O seu hábito que já está ali super enraizado, com uma crença nova que você tem que aos poucos ir trazendo ela para perto, né? E daí até que você vê e fala Uhum. assim, não, tá tudo bem, funciona, deu certo. Aí você consegue E, virar e a não é uma chavinha. crença. E não é uma crença light, tá? Não é usando a palavra light aqui, enfim, trocadilho, mas não é uma crença tranquila de você abrir mão. Não é. Porque se o mundo inteiro está dizendo que você vai ficar doente comendo gordura, você vai ficar doente comendo colesterol, não é um negócio que você fala assim, É. é risco zero, então eu vou tentar o novo. Não, não. O novo é Uhum. eu colocar isso aqui e restringir outras coisas. Restringir açúcares, etc. A ideia do foco em caloria é justamente para isso, né? Para isentar a barra do açúcar, porque ela é menos calórica que a gordura e tá tudo certo. E então não é isento de risco, porque você não sabe o que vai acontecer ao seguir esse novo caminho, né? Bom ponto, é isso mesmo. E para você colocar em prática isso tudo, você acha que foi tranquilo? É uma pergunta duas em uma, né? Para você colocar em prática no dia a dia, no sentido de que, pô, eu vou colocar alimentos saudáveis no meu dia a dia. Eu sei que são comidas de verdade, com variações. Eu vou entender nas entrelinhas quais são essas variações. Eu vou saber ler isso no rótulo, não necessariamente no açougue, no hortifruti. Eu vou comprar eventualmente um produto industrializado que tem rótulo, mas eu vou saber ler aquilo e tudo mais. Então, do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista didático, da forma como eu passei. Porque, de novo, você estava acima da média em estudar o tema, em conhecer o tema. Você já me acompanhava há muito tempo, a gente já tinha trocado muita coisa pelo Uhum. Instagram. Então, tanto do ponto de vista prático, de alimentação, quanto do ponto de vista de didática e entendimento, foi fácil de você assimilar isso? Foi, foi. Eu acho que tem, né, óbvio, o ponto de que eu já tinha hábitos, né, mais fácil. Para mim, acho que talvez seja mais fácil do que para uma pessoa que não é nem um pouco saudável. Mas para mim foi muito fácil. E eu acho que, assim, na verdade, o mais difícil de você conseguir colocar em prática, e isso eu acho que para mim e para todo mundo, é só uma questão de planejamento, de organização, né? Que eu acho que onde as pessoas mais pecam é aí. É porque querem a solução. Ah, eu tô com fome agora, mas ali na frente tem um café com pão de queijo. E você não tem outra opção. E aí você vai morrendo de fome, você vai acabar no quê? Ali no café com pão de queijo. Mas talvez, se existisse um planejamento, não é um alimento que ia ser muito difícil de você encontrar, né? Então você teria várias opções fáceis e saudáveis antes do pão de queijo, só que eles não estão ali porque faltou planejamento. Então, eu acho que o problema maior da praticidade é muito prático, é muito fácil colocar em prática. Eu acho que é só uma questão mesmo de organização e planejamento, que é onde as pessoas acabam pecando. E eu vou além.
se você fez o ajuste, daqui a pouco eu vou te perguntar dos desafios, da implementação dos desafios que a gente passou, low carb, sem glúten, jejum, etc. Quando você tem isso já preparado, quando você já está num flow alimentar, vamos dizer assim, você, ainda que você não enxergasse alternativa ao pão de queijo, você poderia, numa boa, ficar sem comer aquele pão de queijo. E ficar sem comer por mais algumas horas, ou eventualmente por várias horas, porque você passa a ter domínio da sua fome. E você não come mais porque você não está aguentando de fome. Você vai comer porque, cara, você já está um bom tempo sem comer. Claro, a fome vem, tem um caminho passando aqui. A fome vai vir, tudo certo. Mas, assim, as pessoas, assim, chega meio-dia, chega 8 horas da noite, é hora de comer. Não se questiona, fora os lanchinhos da tarde, né? É hora de comer. Então, eu tô com fome porque é hora de comer. Não, É. não. Cara, peraí. É a hora que todo mundo vai comer. Eu posso ficar mais uma, duas, três, 4 horas sem comer, porque aqui só tem merda. No aeroporto é um exemplo clássico, né? Você não tem alguma coisa que tem lá para te salvar, um snack saudável, etc. Principalmente aeroporto americano, brasileiro já tem coisas boas. Uhum. O americano é uma catástrofe absoluta. Cara, beleza, não vou comer aqui no aeroporto. Vou esperar chegar no meu destino, vou fazer qualquer coisa, né? Então, é uma liberdade anterior até à própria Ah, escolha, sim. né? É uma liberdade da própria fome. Ô, Helena, e com relação à didática, isso é um ponto importante porque tem pessoas que têm um pouco de receio de ser técnico, de ser muito avançado. Eu penso no... Essa tosse é muito chata. Eu penso no curso como você já fez aula de yoga, né? A aula de yoga é o seguinte: é o mesmo asana, a mesma posição para todo mundo e cada um vai no seu limite, né? E quem está no limite inicial está fazendo o mesmo esforço ou teve o mesmo entendimento de como funciona de um cara que está se contorcendo ali, porque só vai stretching mais, né? Mas a Uhum. mecânica é a mesma. Então, assim como eu vejo, tá? Eu acho que todo mundo consegue crescendo no mesmo nível, não há problema se você, nesse sentido, está avançado ou é um iniciante. Qual que é a sua percepção disso? Eu acho que é super didático. Um iniciante consegue ter a compreensão da mesma forma. É o que você falou. Eu acho que a única diferença aí é da pessoa que consegue é, se alongar mais e o outro menos, né? Mas eu acho que é didático, até porque você coloca muito os exemplos de forma prática, né? Você traz muito, né, o dia a dia, a vida das pessoas para o curso. Né? Tanto é que outras pessoas que participavam da mentoria eram pessoas que só queriam ter uma alimentação mais saudável, e tudo bem. E eu Uhum. também não tenho formação e não conheço nada muito técnico ou muito aprofundado. O meu conhecimento era mais de curiosa, sabe? De Uhum. pesquisar, de ler, enfim, Instagram, muito mais assim do que de fato uma pessoa que tem profundidade no assunto. Então, eu acho que é super didático, não Ô, acho que é um Helena, problema. que bom. E falando do Instagram, teve algum aha moment, assim, que falou, puta, vou fazer o curso desse cara? Teve algum gancho específico ou foi algum efeito cumulativo que você falou, puta, acho que tem muita coisa bacana, vou lá. Você lembra o que te fez tomar essa decisão? Não lembro se teve um gatilho específico. Já, como, né, eu já te acompanhava fazia tempo, então assim, sem dúvida nenhuma, o conhecimento que eu fui adquirindo, ele foi crescendo, né, conforme eu acompanhava o seu conteúdo ali. E paralelamente a isso, eu tenho um projeto que eu queria colocar em prática, enfim, que envolve muito esse conhecimento que você traz. Então, acho que juntou uma coisa com a outra e eu quis fazer a mentoria, quis fazer o curso para ter mais bagagem, mais propriedade para falar e responder alguns questionamentos. Então, assim, né, só para dar um exemplo. Eu sei que esse produto aqui, ele é bom, ele é saudável e que ele tem o selo ED. Mas por quê? Então, às vezes eu sabia que ele era bom, mas eu não sabia responder o Uhum, porquê. Né? tá Então, bom. foi por esse motivo que eu quis fazer o curso. Eu acho que ele me deu resposta, me deu mesmo conteúdo. Muito bom. E últimas duas perguntas bem, bem objetivas. Você colocou em prática durante o curso os desafios, você conseguiu colocar em prática e foi fácil, e um levou ao outro de forma mais tranquila, quer dizer, um foi te preparando para o outro, você tem essa percepção?
o, de tirar o Os desafios, né? glúten. Então, é isso, low carb, sem glúten e depois jejum. Porque, na verdade, a ideia é que eles tenham justamente os efeitos cumulativos para que em cada etapa você tenha menos dificuldade por causa da etapa anterior. E você, com isso, no final da história, é o seguinte: no final dos desafios é você realmente ter essa liberdade, né? A história do pão de queijo vem muito por aí. Ah, não, foi tranquilo colocar em prática. Acho que mais difícil é o glúten, né? Porque o glúten, ele é muito presente, né? E ele é presente em alimentos que a gente não sabe que ele está presente, né? Até pela contaminação e tudo. E eu passei por um processo, quando eu estava amamentando, de excluir qualquer traço de tudo, enfim. Então, não é fácil, mas eu acho que a forma como acontece gradativamente, ela vai realmente preparando mais o corpo, né? E aí eu acho que você tem um resultado no final muito, muito legal. Eu acho que para muitas pessoas, eu já tinha algumas coisas que eu já seguia na minha vida, né? Então não foram muito impactantes, mas para quem tem uma vida normal e não sabe nem o que é sem glúten, sem lactose, low carb ou não, o low carb também acho que faz muita diferença. Eu Uhum. acho que deve surtir um resultado muito impressionante. Mas não é fácil, assim, é fácil não, né? Dá para fazer. Factível. É factível e eu Claro, é um acho que desafio. é um autoconhecimento também. Acho que o mais importante disso é você aprende a se conhecer, a dominar, né, o seu corpo e você vai aprendendo o autocontrole, que eu acho que é isso. Muita gente fala assim, ah, eu não consigo ficar sem carboidrato. Nossa, quantas pessoas falam, não, a pessoa nem tenta, ela não Uhum. sabe, né? E aí você traz respostas no grupo que é assim, não, gente, não é zerar carboidrato, né? E vai explicando, e tem um processo gradativo. Então, assim, tem gente que tem essa crença limitante de eu não consigo, portanto, eu nunca vou tentar. Se ela passasse pelo processo todo que a gente passa no curso, ela vê que é possível e que ela consegue ter autocontrole, e que ela tem autoconhecimento. Então, eu acho que é isso, é um processo de autoconhecimento, praticamente. Perfeito, perfeito. É isso aí. Bela, bela definição, autoconhecimento. E aí, amarrando, última pergunta para amarrar com o que você falou lá em cima de ida em supermercado. Se atingiu isso de, cara, tô livre para pegar o rótulo e ler as letrinhas lá, né? Ai, Aquelas. Tipo, absolutamente livre. que bom, que bom. Para você ter uma ideia, Ed, eu vou até aqui colocar uma situação real que aconteceu ontem. Uma amiga minha tá viajando, tá no Whole Foods, ela começa a me bombardear ontem com produto. Tabela, coisa que eu já fiz com você. Começa a eu ainda falei assim, eu tô dirigindo, não posso me dar, não, mas só ver os ingredientes para mim, para se eu posso comprar. Eu tô esperando no caixa. Eu falei, gente, bom, daí ela falou, só vê esses dois. Eu olhei e eu falei, olha, o rótulo tá bom. Ó, esse daqui tem açúcar, mas assim, se você quiser comprar ou não, acho que de tudo, né? Ele é clean. Ele tem açúcar, que eu acho que é uma observação a se considerar, mas aí é uma escolha sua, sabe? E aí ela levou, e daí ela até postou ontem falando que foi você aprovado pelo. Daí ela colocou o nutricionista, que o nutricionista também aprovou, e eu. Então, assim, todo mundo, assim, meus irmãos, vários amigos, meu marido me manda a foto da tabela. Posso? É bom? É ruim? E então, assim, Que nesse legal. aspecto, eu me sinto totalmente livre, Empoderada. consciente para fazer essas escolhas. E tudo Que bem legal. fazer escolhas erradas às vezes, né? Eu acho que é o que a gente conversa, é você ter liberdade para saber e ter consciência que aquilo não é o melhor alimento do mundo, mas que você sabe que você está consumindo aquilo. Você Hum. sabe que só fazendo um gancho é de uma coisa que me marcou muito, já faz muito tempo isso, tá? Só para você não me julgar que eu como bisnaguinha. Jamais, jamais julgaria, jamais julgaria, de verdade. Mas todo mundo tem algumas coisas trash que a gente gosta, né? E bisnaguinha Claro. era uma coisa que eu falava assim, não, eu sei que é trash, mas de vez em quando, para uma vontadezinha de fazer uma bisnaguinha com queijo branco, tudo que é É uma junto ao trash, delícia, junto, bisnaguinha com uma manteiga na na, chapa. na Pô, torradinha, assim. Daí, bom, de vez em quando eu tinha lá, escolhi o integral ainda, eu ainda achava que o integral era mais saudável, tá? E aí eu sei que eu fui fazer uma viagem, tinha lá um pacote de bisnaguinha, viajei uns 20 dias, eu voltei e não tinha nada na minha casa, né? Assim, tudo que é saudável apodrece em, sei lá, uma semana tá podre. Um leite vegetal, se você faz ele dura, não sei, 3 dias e o cheiro já fica horrível, o gosto, ele claramente está estragado.
Eu sei que eu voltei de viagem, conforme fui pegar, tava lá o pacote de bisnaguinha, que já estava aberto antes de eu viajar. Eu abri e falei, nossa, que delícia, tá perfeito. Daí eu falei, meu Deus, como que Por que que pode? tá Eu falei, se perfeito, né? tem a única coisa que isso aqui, a última coisa que isso aqui é um alimento de verdade. Isso aqui é química pura, porque como é que pode? Ele Uhum. estava macio, gostoso, bonito, em perfeito estado. E Você gostoso ainda, sabe, depois de pelo menos um mês aberto. a Daí eu falei, bisnaguinha é de gente, fato. Eu falo que a bisnaguinha é o pior pão de todos. É o pior de todos. Todos que você puder comer, bisnaguinha é o último que deveria estar na lista. E é uma delícia, mas, enfim, são escolhas. Eu acho que eu sei que tem. daí ali eu parei de comprar. Assim, uma vez ou outra eu vejo, mas assim, como é que pode um produto durar tanto? É isso, eu falei, é conservante puro, enfim. Fora que é química pura, o que não tem ali é Você- alimento, nutrição, é a última coisa. Helena, você sabe que um comentário final para a gente fechar, que tem a ver com a sua bisnaguinha. Uma das principais marcas de panetone do Brasil, principais, não posso falar a marca, prefiro não falar a marca, aliás, mas uma pessoa lá de dentro estava me falando que a lista de fornecedores é tudo da indústria química, não tem da indústria alimentícia. Todas as compras são indústria química, é uma coisa assim inacreditável. E é bem o que você está falando, né? E a gente, por isso que eu falo, cara, não existe, não tem porquê hoje você não ler rótulo, não custa você pegar um produto e falar assim, cara, o que que tem aqui? Puta, prefiro não ir. E outra, o próprio panetone, você quer panetone, que vai ser farinha, vai ser açúcar, tudo mais, cara, você tem panetones na época de panetone, vai, claro, vai custar mais, não vai custar R$ 12, mas é uma exceção, uma vez no ano, compra um puta panetone que pelo menos é puro. E aí é o que você falou do produto do Whole Foods. Vai ter açúcar, vai ter farinha, acabou. Depois você vai ter manteiga, vai ter gema de ovo, vai ter aroma natural, mas assim, em vez de estar, você tem aqui o melhor, você tem aqui, aliás, aqui o melhor, aqui o mais lixo. Em vez de você comprar o seu panetone daqui, você vai comprar um panetone daqui, cara, e vai ter muito mais prazer, porque eles são incríveis. Santa Luzia, por exemplo, aqui em São Paulo, faz um panetone divino. Eu não como há muito tempo, mas Uhum. é incrível. E tem alguns lugares aqui perto, enfim, panetones artesanais que são incríveis. Então, é isso. Vai comer? Sempre você pode, ainda que dentro daquele grupo de alimentos que não vão, dentro do grupo de alimentos que não vão ter é de qualidade, mas você consegue subir o nível. É o sorvete que bom versus o Häagen-Dazs. Häagen-Dazs Uhum. é bom? Não, cara, sorvete é uma bomba de açúcar. Mas é só bomba de açúcar. Não vai ter outros problemas, não vai ter margarina, outras gorduras vegetais, outras coisas químicas que os outros sorvetes de massa vão ter. Eu Mas é acho que a isso, Helena. consciência é você conseguir colocar isso numa escala, né? E pelo menos saber que você tá na escala na ponta da pirâmide ou você tá aqui embaixo, né? Isso. No Coloca que um é piso. só. Coloca um piso, né? Coloca um piso. Cara, eu não vou ficar sem tomar sorvete, mas eu tenho um piso. Eu tenho uma qualidade mínima. E você começa a tomar sorvete bom, mais puro, mais artesanal, você nem quer mais isso aqui. Isso aqui vira um negócio que é gosto de gordura pura, horrível. Mesma coisa para Uhum. chocolate, você vai subindo o seu nível. E, cara, no final, a sua saúde só vai agradecer. Você vai continuar com as suas válvulas de escape, de prazer, mas sempre a partir daquele nível e nunca abaixo dele. E aí que vem a diferença, né, do que é qualidade, é um alimento que você está preocupado com a saúde versus a estética, né? Que não é caloria, não é só por emagrecimento, mas é por saúde, né? Uhum. É isso, comer um chocolate de supermercado, enfim, da Nestlé, ou comer um chocolate melhor artesanal, que ele vai ter a mesma quantidade de caloria, enfim, ele vai engordar, né, em termos É. Temos calóricos de mesmo. Mesma coisa. calóricos, ele vai ser É. igual, mas assim, ele é muito mais saudável e muito mais menos prejudicial para o seu corpo do que o outro. Então, eu Uhum. acho que vai muito além, né, só da questão estética e de emagrecimento. É Claro, realmente claro. saúde. É isso, é isso. Helena, muito obrigado. Obrigado pela generosidade do seu tempo, das suas respostas. E foi um prazer falar com você, como sempre. Tá bom? Imagina, Ed, eu que agradeço por todo o conhecimento. E ainda quero falar uma outra coisa, que eu tô tomando o Mata Novo de cacau Não é demais? todo dia e tá uma delícia. Ele E tá. Eu eu estou sou da encantado com pessoa ele. que gosta mais dos cafés com gosto de café. E esse de cacau, ele não tem um gosto. E eu não gostava desses outros cafés que tem gosto de chocolate. Eu gosto que tem gosto de Sim, café.
E esse ele mantém, sabe, a característica de gostinho de café. Ele não vai totalmente pro chocolate. Eu Sim, sim. adorei, tô fã. Que bom, fico feliz. Eu também. Parabéns, parabéns. Eu tô particularmente muito fã desse produto. Eu fico com raiva de não poder tomar muito mais. A gente pensa em fazer um sem cafeína para poder tomar pelo conforto, pelo prazer, porque é realmente muito gostoso. É. Obrigado pelo comentário. Obrigado. Não, você quer falar mais alguma coisa? Não, 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 era isso. Então tá bom. Obrigado, Helena. Um beijão para Obrigada, você. Foi um Ed. prazer, tá bom? Um beijo, sucesso. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.